E aí, Big Geeks? A gente sabe que todo smartphone que é lançado sempre chega com um valor bem salgado e com o passar do tempo é que ele vai se tornando uma opção mais interessante, já que o preço vai caindo. Agora imagina um smartphone que já foi lançado com um preço que não assusta. É o caso aqui do Moto E20, que foi lançado por R$ 999. Não é aquele preço mais barato, mas é um preço interessante, considerando que é preço de lançamento. E atualmente ele está com um preço ainda mais interessante, custando aí na faixa dos R$ 730. É um preço muito bom, apesar do Moto E20 trazer algumas limitações, assim como sempre acontece com smartphones da família Moto E. Mas aqui trago uma boa notícia, o desempenho dele surpreendeu, um aparelho muito bom para você poder utilizar no dia a dia, apesar dos 2 GB de RAM e dos 32 GB de armazenamento. O segredo está no seu sistema, ele traz uma versão mais enxuta do Android 11, é o Android Go. Ele consome menos recursos e também ocupa menos espaço de armazenamento, e isso é muito importante para o smartphone que só traz 32 GB de armazenamento. O Moto E20 traz também uma tela HD Plus de 6,5 polegadas, taxa de atualização de 60 Hz, bateria de 4.000 mAh, traz 2 câmeras traseiras com sensor principal de 13 megapixels e câmera frontal de 8 megapixels. Nesse vídeo vocês vão conhecer todos os recursos do Moto E20 e para quem está limitado, para quem tem menos de R$ 750 no bolso para comprar o smartphone, o Moto E20 pode ser sim uma boa opção, apesar da questão da memória RAM. E nesse vídeo eu vou explicar todos os detalhes para vocês. Mas antes, não esqueçam de deixar o seu like para ajudar o canal do Brasile Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se um Big Geek você também. Bom galera, eu vou começar falando justamente do desempenho aqui do Moto E20, que eu acho que é o item mais importante para o aparelho que traz apenas 2 GB de memória RAM. E aqui o segredo para ele ter um bom desempenho é o Android Go, que está rodando por cima do Android 11. Basicamente, explicando em poucas palavras, o Android 11 é uma versão mais enxuta do Android tradicional, onde o Google faz o corte de alguns recursos para poder melhorar a performance e para que o sistema também ocupe menos espaço de armazenamento. Para vocês terem ideia, eu tirei um screenshot quando eu tirei o aparelho da caixa e olha só o quanto o sistema ocupa desse espaço. São 7,62 GB, 24% do total. Então temos aqui um sistema bastante enxuto e também bastante leve aqui no Moto E20. E para vocês terem ideia, o Android Go ele é projetado para rodar em aparelhos com 512 MB de memória RAM, metade de 1 GB. Então aqui com 2 GB temos bastante memória RAM para o Moto E20 rodar confortavelmente o sistema e também os aplicativos. Tanto que vocês podem ver que a interface tem uma boa velocidade, seja abrindo aqui o menu de configurações ou a barra de notificações, a multitarefa também. O aparelho tem uma velocidade de resposta muito boa e bastante surpreendente para um smartphone com 2 GB de memória RAM. E o segredo aqui é o Android Go. E o sistema roda praticamente todos os aplicativos do Android. Um app que eu senti falta nesse aparelho é o Asphalt 9, que acredito que não rodou justamente pelo fato do Moto E20 trazer apenas 2 GB de memória RAM, mas os outros aplicativos eu consegui instalar normalmente aqui nesse aparelho. Infelizmente, o Android Go também abre mão de alguns recursos. Eu não tenho, por exemplo, a possibilidade de colocar os aplicativos em tela dividida. Também não temos a opção de adicionar widgets à tela inicial, a não ser aqueles que já vêm pré-instalados no aparelho, tanto que nas configurações da tela inicial nem aparece a opção de adicionar widgets. Então esses recursos acabaram sendo retirados para poder deixar o sistema mais leve e também mais rápido, mas eu acredito que a troca foi boa quando se pensa que temos aqui um aparelho que custa menos de R$ 750 e que ainda assim traz um bom desempenho. E para quem está pensando em smartphone para acessar as redes sociais, para navegar na internet, para usar os mensageiros, o WhatsApp, eu acredito que o Moto E20 acaba sendo uma boa opção para quem não pode ou não quer investir mais do que R$ 750 em um smartphone. Então temos aqui uma interface com uma boa velocidade e uma boa resposta também. Também não temos muitos aplicativos pré-instalados, tanto que vocês viram que o sistema não ocupa muito espaço. Ainda assim, o aparelho conta com suporte ao tema escuro, aqui mostrando a Play Store, funcionando com o tema escuro, e ele conta ainda com a gaveta de aplicativos, a barra de notificações,
O essencial aqui do sistema continua presente, somente alguns recursos acabaram sendo cortados. E aqui mostrando alguns aplicativos para vocês terem ideia da velocidade aqui da interface. Ó, quando eu abro o aplicativo, ele apresenta um pouquinho de engasgos, mas olha só como o Gmail fica com uma resposta boa depois de aberto. Vou abrir também o YouTube, aqui a velocidade do YouTube também está muito boa, olha só, fazendo a rolagem aqui dos aplicativos. E reparem que ele não é lento para abrir os apps, como acontece com alguns smartphones de entrada. Alguns smartphones mais simples acabam apresentando muitos engasgos durante o uso da interface, e isso não acontece aqui com o Moto E20. Temos um aparelho com uma velocidade de interface bem legal para sua categoria. E o curioso é que ainda assim a Motorola colocou o atalho para poder ligar e desligar a lanterna. Fazendo esse gesto aqui você consegue ligar e desligar a lanterna. Também temos a interface com navegação por gestos, você pode colocar os botões virtuais ou navegar por gestos. Então algumas configurações continuam presentes aqui no smartphone. Agora eu vou falar do design. Eu gostei bastante também do acabamento aqui do Moto E20, apesar de trazer a tampa traseira e as bordas feitas em plástico, gostei do design aqui, do visual diferente, usando essa traseira aqui com um grafismo em colmeia, e é um grafismo em alto relevo. O interessante é que essa tampa traseira não acumula marcas de dedos com facilidade e também é mais resistente a arranhões. O aparelho tem 8,5 mm de espessura e um peso total de 184 gramas, e visualmente achei ele bonito. Ele visualmente é parecido com o Moto E40, a principal diferença está aqui na moldura da câmera, onde no Moto E40 ela utiliza a mesma cor, enquanto que aqui no Moto E20 a moldura é na cor preta. O sensor de trás também fica aqui na parte traseira do aparelho e é um recurso incomum em smartphones mais baratos, que custam abaixo dos R$800. Felizmente ele está presente aqui no Moto E20. Aqui mostrando os botões, temos aqui o botão de volume, um botão dedicado para acionar o assistente do Google e aqui fica o botão liga-desliga. Na parte inferior nós temos o alto-falante externo, a entrada USB tipo C, outro ponto positivo aqui do Moto E20, além do microfone utilizado para as ligações. Na parte superior fica a entrada para fone de ouvido e aqui na lateral fica a bandeja e ela traz 3 slots, que é muito importante aqui para o Moto E20, já que ele traz apenas 32 GB, é possível você adicionar um cartão de memória para poder expandir o armazenamento aqui do aparelho. A tela do Moto E20 tem 6,5 polegadas e com resolução HD+, 1600 por 720 pixels, com display LCD IPS e taxa de atualização de 60 Hz. É uma tela semelhante à de outros smartphones dessa categoria da Motorola, como o Moto G10, o Moto E7 Plus, o Moto G9 Play. Se não for a mesma tela, ela traz características bastante semelhantes, como a taxa de atualização de 60 Hz, a resolução HD+, e também o tamanho de 6,5 polegadas. Aqui no detalhe vocês podem ver a câmera de apenas 5 megapixels, com abertura de 2.2, e ela fica nesse recorte em formato de gota. Logo acima temos o alto-falante utilizado para as ligações. Aqui no detalhe vocês podem ver também melhor as bordas do Moto E40. Infelizmente a borda inferior é bem mais espessa do que as demais. Vocês já viram que o desempenho do aparelho rodando a interface é muito bom, apesar dele trazer 2 GB de memória RAM. E quanto ao desempenho em jogos, o Moto E20 vem equipado com o chipset Unisoc T606. E o segredo desse chipset são os 2 núcleos A75, rodando até 1.6 GHz. Ele conta ainda com mais 6 núcleos da série A55, rodando também a 1.6 GHz, totalizando 8 núcleos. A GPU é a Mali G57MC2 e, além dos 2 GB de memória RAM, o Moto E20 traz 32 GB de armazenamento. O chipset tem um bom poder de processamento para a categoria e isso ajudou bastante aqui no desempenho do Moto E20. Infelizmente, por trazer 2 GB de RAM, o aparelho não conseguiu rodar games como o Asphalt 9, mas o Call of Duty, o Shodogun Legends e o Asphalt 8 ele conseguiu rodar e olha só, hein, conseguiu rodar muito bem. O desempenho até que foi surpreendente, considerando a categoria aqui do Moto E20. Apesar de não ser o aparelho mais indicado para jogos, ainda assim você vai conseguir rodar games como Call of Duty aqui e sem sofrimento no Moto E20. Quanto à bateria, são 4.000 mAh, o que é uma boa capacidade, mas que não impressiona tanto nos dias atuais. Com o brilho da tela em 120 lux, o Moto E20 gastou 3% durante uma hora de ligação, 8% assistindo uma hora de vídeo no YouTube, 2% gravando um vídeo de 10 minutos com app de câmera
e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps gastou 8%. No benchmark Antutu foram gastos apenas 1% de bateria, mas assim como aconteceu com o Moto E40, o Moto E20 não conseguiu rodar o teste de GPU e nem acredito que o culpado seja o chipset, porque ele traz um bom desempenho. Acredito que aqui o culpado seja realmente o Antutu, que por algum motivo não rodou o teste de GPU. Isso tem acontecido com vários aparelhos mais simples. Isso acabou afetando a pontuação final. Ele fez quase 133 mil pontos no Antutu, mas poderia ter feito bem mais se o benchmark tivesse rodado o teste aqui de GPU. E por isso também ele gastou apenas 1% durante o teste. Com certeza, se tivesse feito o benchmark completo, o consumo de bateria também teria sido maior. E a temperatura máxima chegou a 32,4 graus. Agora falando das câmeras, esse é o ponto onde o Moto E20 menos se destaca. Ele traz apenas dois sensores traseiros, o principal tem 13 megapixels e abertura de 2.2 e ele também conta com uma lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4. E a câmera frontal é bem mais simples, tem apenas 5 megapixels também com abertura de 2.2. Então o conjunto de câmeras aqui do Moto E20 é bastante simples. Apesar da baixa resolução, câmera traseira e câmera frontal conseguem filmar em até 30 quadros por segundo. Aqui passando para a câmera traseira, ela traz o modo macro, mas a lente é bem simples, tem 2 megapixels, foco fixo, então não espere uma qualidade muito boa aqui nas fotos usando o modo macro no Moto E20. Até mesmo as câmeras traseira e a câmera principal deixam um pouquinho a desejar na qualidade das imagens. Em ambientes com bastante luz, você consegue tirar boas fotos, nada excelente, mas o resultado ainda assim consegue ser bom. O Moto E20 traz modo HDR aqui para a câmera traseira e também para a câmera frontal. As gravações não trazem estabilização, mas isso é compreensível em smartphones nessa faixa de preço, então ele não traz estabilização de imagem para as filmagens e a qualidade dos vídeos também não é muito boa. Isso em ambientes com bastante luz. Em situações de pouca luz, eu não recomendo utilizar o Moto E20 para fazer vídeos. Ele traz um modo noturno, isso é bem curioso, vem com o modo Night Vision aqui, que é o modo noturno dos smartphones da Motorola para a câmera principal traseira apenas, mas ele não costuma melhorar demais a qualidade das imagens. Com o modo noturno, você consegue uma imagem melhor, mas não vai trazer o mesmo nível de qualidade de um Moto G30, Moto G20, do Moto E40 ou até mesmo do Moto G10. Todos esses trouxeram um modo Night Vision com uma qualidade melhor para a câmera traseira. Mas ainda assim ele melhora a qualidade das fotos em ambientes com pouca luz, até porque tirar foto em ambiente com pouca luz sem usar o modo Night Vision no Moto E20 traz imagens com pouca definição e com poucos detalhes. Aqui as opções de fotografia, reparem que ele não tem muitas opções, basicamente temos o Night Vision, o modo Pro, bem simples, modo retrato e também o modo panorama. Pelo menos a interface está seguindo o novo padrão dos aplicativos da Motorola, onde você clica aqui na seta para poder selecionar as configurações. Aqui mostrando o áudio do Moto E20. A qualidade não é muito boa, mas o volume é bom. E ele é mono, sai apenas aqui por baixo. E aqui mostrando o display de 6,5 polegadas. Ele não é muito diferente do Moto E7 Plus, do Moto G10, do Moto G9 Play. Tem basicamente as mesmas características e talvez seja até o mesmo display, inclusive com taxa de atualização de 60 Hz. E aqui mostrando para vocês também os ângulos de visão. E aqui mostrando os sensores digitais, fica na traseira do aparelho e vamos testá-lo. Olha, ele não é rápido, mas está funcionando bem e está na mesma velocidade do Moto E40 inclusive. Achei até que de repente ele poderia ser mais lento, mas não, tá com a mesma velocidade. Mas como vocês viram, ele errou nenhuma vez. Aqui mostrando o desbloqueio facial, que não funciona, porque ele não tem desbloqueio facial. Essa é uma limitação do Android Go. Para deixar o sistema mais rápido e enxuto, o Google cortou alguns recursos, e um deles foi justamente o desbloqueio facial. Mas como o aparelho conta com o sensor biométrico, o sensor digitais aqui, ele já é mais do que o suficiente para você utilizar no dia a dia. Particularmente, prefiro os sensores digitais do que o desbloqueio facial, eu acredito que vocês devem concordar com isso. Bom galera, como vocês viram até aqui, em configurações, o Moto E20 traz alguns pontos de atenção, principalmente na questão da memória RAM, com apenas 2 GB, e também no armazenamento, 32 GB. Os pontos positivos é que você tem um slot dedicado para cartão de memória, então dá para você contornar um pouco o problema da memória. E o Android Go também é um sistema bastante enxuto, não ocupa muito espaço. Então vimos aqui que dos 32 GB apenas por volta de 7,5 GB vem ocupado. Então você tem por volta quase 25 GB de armazenamento livres para poder armazenar os aplicativos, para você utilizar aqui no dia a dia.
Então é uma boa capacidade, a não ser que você goste muito de jogos, que os jogos costumam ser mais pesados, ou você gosta de tirar muitas fotos e fazer muitos vídeos, exceto por essas situações, esses 25 GB vão dar bem conta do recado, e se você precisar de mais armazenamento, dá ainda para você instalar o cartão de memória. E o sistema também rodou muito bem nesse aparelho. Como ele traz o Android Go, que é um sistema projetado para rodar em aparelhos com 512 MB de memória RAM, então com 2 GB aqui tivemos um desempenho até surpreendente. Eu fiquei positivamente surpreso aqui com o desempenho do Moto E20, um aparelho que mandou muito bem. Então nessa faixa, custando até R$ 750, o Moto E20 é sim uma boa opção. Claro que eu sempre recomendo você juntar um pouquinho mais de dinheiro e pegar um aparelho superior, até porque aparelhos como o Galaxy M12 ou o Moto G20, o Galaxy M22 são smartphones que trazem ainda mais recursos, câmeras melhores, bateria maior também. Então com esses aparelhos você terá uma melhor experiência de uso, melhor qualidade de fotos, no desempenho, enfim, são aparelhos realmente bem melhores. Mas se você está limitado aos R$ 750, onde é difícil encontrar bons aparelhos com boas características, eu acredito que o Moto E20 pode te atender muito bem. E ainda existe espaço para esse aparelho ficar ainda mais barato, já que ele foi lançado há pouco tempo e o seu preço já caiu ali para a faixa dos 730 a 750 reais. Então talvez seja até possível encontrá-lo em promoções abaixo dos 700 reais. No geral, eu gostei desse aparelho considerando a sua faixa de preço e pode ser uma boa opção para quem quer um smartphone barato para tarefas mais simples. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do Moto E20 e não esquece também de deixar o seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!